Saiba como reformar um imóvel alugado. Descubra o que pode ou não ser feito, quando vale a pena investir em uma reforma e quem é o responsável pelos custos da reforma. E solta a vinheta. E aí, Uniformes, bem-vindos de volta ao meu canal. Jéssica Navarro falando, e aqui vocês conseguem ver tudo relacionado à decoração. Morar de aluguel já deixou de ser há muito tempo uma situação de lar temporário. Muitos escolhem viver de aluguel e não pensam em ter um imóvel próprio, principalmente aquelas que são da faixa etária de 25 a uns 40 anos. Elas preferem investir mais em experiências do que em bens materiais. E vamos lá, você acabou de alugar um imóvel, porém ele não é exatamente como você queria e estava pensando. Então, como deixar um imóvel que não é próprio, adaptado para as suas necessidades e com a sua cara e personalidade? É possível realizar mudanças e ou reformas? Depende, mas depende do quê? Depende do contrato que você fechou e da autorização do proprietário. E depende também do que você queira fazer. Reformar um imóvel alugado é sim possível, mas com alguns certos cuidados. Não há muita certeza do que é ou não permitido, quem é o responsável pelos gastos ou se esse gasto vai trazer retornos positivos ou não. Porém, toda e qualquer alteração deve ser feita de forma planejada e o ideal é que você se reúna com o proprietário e combine tudo o que pode ou não ser feito. Reformar um imóvel alugado melhora diretamente a qualidade de vida do morador. A reforma precisa traduzir a personalidade de quem for morar no local, para que assim ele se sinta, antes de mais nada, em um lar. E para você que está na dúvida de tudo relacionado a reformas de imóveis alugados, não deixe de assistir o vídeo de hoje. Primeiramente, qual a diferença entre reparo e reforma? Na hora de alugar um imóvel, essas duas palavras podem se confundir um pouco. Você até pode achar que se tratam da mesma coisa, mas não é. São coisas diferentes e cada um vai depender de cada situação do dia a dia. Quando falamos de reparos, falamos de manutenção. Eles tendem a surgir aos poucos, isso por conta da ação do tempo e do uso. E com isso acabam surgindo alguns pequenos danos, que é normal, nem se preocupe, mas que acabam sendo de total responsabilidade do inquilino, já que é ele quem está usufruindo do espaço. Por lei, é obrigação do morador zelar e ter cuidados com os ambientes, e com isso também arcar com todos os custos de reparos e manutenções. Por exemplo, é de responsabilidade do inquilino pagar pela manutenção de um aquecedor de gás. Caso também tenha quebrado alguma coisa, ele que tem que pagar. Um cano furado ou até mesmo um piso arranhado, entre outras situações parecidas. Ou seja, reparo é tudo que seja relacionado ao uso do dia a dia. E já as reformas é quando falamos de obras maiores que envolvam benfeitorias do imóvel. A legislação brasileira divide as benfeitorias em 3 tipos: as necessárias, as úteis e as voluptuárias. As benfeitorias necessárias e úteis são de responsabilidade do proprietário, já que se encaixam em reformas de estrutura. Por exemplo, uma parede rachando, uma infiltração, entre outros pontos que podem ter passado na hora da vistoria, na hora que você recebeu as chaves. Já as reformas voluptuárias são aquelas que o inquilino deseja fazer para melhorar o espaço e que se adequam aos seus gostos pessoais. Então, por não ser nada que seja necessário e somente por questão de desejo, gosto e estética, esses custos devem ser arcados pelo inquilino. Porém, sua execução só pode ser feita com autorização do proprietário. E como essas benfeitorias podem ajudar na valorização do imóvel, o inquilino pode conversar com o proprietário para tentar ratear os custos. Mas lembrando que ele pode ou não aceitar, não é de obrigação dele dividir nada. Segunda dúvida, o que é permitido sem autorização prévia? Você pode fazer qualquer melhoria e reforma, desde que na entrega das chaves seja devolvido tudo como foi entregue no início. Então, para isso, tudo que for trocado ou removido deve ser guardado tudo, para que seja colocado depois na entrega das chaves. Pois é obrigação do inquilino devolver o imóvel alugado nas mesmas condições em que foi encontrado.
Isso vale para qualquer coisa que tenha sido modificada e que depois possa voltar ao original. Seja uma luminária trocada, uma cuba, um vaso sanitário, um varal, enfim. Qualquer coisa que não seja uma reforma fixa, que não possa voltar ao estado original, como no caso de um piso, por exemplo. Se for um piso vinílico que foi colocado por cima do original, não tem problema, desde que você tenha certeza que não irá prejudicar o piso original quando você for retirar o vinílico. Mas aí você deve analisar o transtorno final e pensar se realmente vale a pena fazer essa troca ou não. Mas antes de fazer, veja com o proprietário se ele aceita essa troca, sem que precise retornar ao original, e converse com ele também dizendo que, como vai ser uma troca de melhoria e valorização do imóvel, se ele topa ou não dividir o valor. E se estiverem gostando do vídeo, deixem logo aqui o like aqui embaixo. E se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva também aqui embaixo, lembrando de ativar o sininho das notificações para ser sempre lembrado dos vídeos novos que forem entrando. Isso também me ajuda que o YouTube divulgue o canal para mais pessoas. Pintar as paredes é permitido? Sim, essa é uma reforma simples e que pode ser revertida de forma também simples, já que geralmente, de qualquer forma, você terá que devolver o imóvel pintado novamente. Geralmente é pedido que o imóvel seja entregue pintado na cor branca, para que assim seja apresentado ao próximo inquilino. Mas nada impede que você possa dar uma corzinha nas paredes. Os papéis de paredes também são ótimas opções e também podem ser instalados sem nenhum transtorno, já que são fáceis de retirar. Cortinas, prateleiras e móveis instalados na parede, pode? Tudo isso pode, desde que no final você tire tudo e tape os furos com massa corrida, para que a pintura fique lisinha novamente. Mas cuidado! Sempre esteja com um projeto hidráulico em mãos para se certificar que no local onde queira furar não esteja passando nenhum cano hidráulico. Dessa forma você evita acidentes e transtornos desnecessários. Outro cuidado que se deve tomar é na hora de furar ambientes que sejam revestidos. Não fure revestimentos no meio da pedra. Priorize sempre furar nos rejuntos, pois dessa forma, quando for devolver as chaves, é só rejuntar o furo e assim não acabará deixando um furo lá permanente no meio da pedra. O que não é permitido sem autorização prévia do proprietário. Os locatários podem fazer qualquer mudança ou melhoria, desde que não altere a estrutura do imóvel ou a sua finalidade, como demolir paredes, construção de um novo pavimento ou alterar a identidade de um imóvel. Seja um imóvel que seja residencial e você queira passar para comercial, por exemplo. Toda e qualquer reforma que possa ser revertida para como era de início, pode sim ser feita. Caso contrário, tudo deve ser conversado previamente com o proprietário. Como eu já dei o exemplo, caso seja feita uma melhoria para a valorização do imóvel, como a troca de um piso, deve ser conversado com o proprietário para que ele aceite ou não a ideia e se ele também quer ou não dividir os custos. E quais custos são de obrigação do proprietário? Quando se fala de benfeitorias necessárias para que o imóvel seja mantido em boas condições, como troca de encanamentos, troca de telhado que estão danificados, infiltrações, entre outras coisas, é importante que seja feita uma vistoria bem detalhada antes da vigência do contrato, para que se verifique todo e qualquer estado do imóvel. Mas, claro que algumas coisas só conseguem ser vistas durante o uso. Então, o quanto antes, ligue para o proprietário ou para a imobiliária responsável para que o conserto seja feito o quanto antes. Porém, quando o reparo for decorrente de algum dano causado pelo inquilino, mesmo que não seja intencional, é de extrema responsabilidade do inquilino. E se estiver precisando de uma ajuda mais profissional, eu posso estar aqui te ajudando em uma consultoria online. Para mais informações dos tipos de consultorias, os preços e como elas funcionam, o site é esse aqui que eu estou colocando embaixo, mas eu também vou estar colocando aqui embaixo na descrição. Reformar um imóvel alugado vale a pena? Na minha opinião, investir muito em um imóvel alugado talvez possa não ser uma das melhores ideias.
já que o imóvel não é seu e você não está resguardado que vai ficar por muitos e muitos anos alugando aquele imóvel, para que assim o custo vale a pena. Então pense bem se você realmente vai querer investir o valor e se vale realmente a pena esse gasto. Veja também com o proprietário se ele topa dividir os custos com você. Lembre-se sempre de contratar bons profissionais para que a reforma não te cause problemas e também para que o resultado final saia conforme planejado. E é isso, Informes. Morar de aluguel não quer dizer que não devemos deixar o nosso lar com a nossa cara, com a nossa personalidade e também com o nosso gosto pessoal. Aqui a gente mora de aluguel e sempre tentamos deixar a nossa casa mais aconchegante e prazerosa de viver. Claro que sempre dosando se vale a pena ou não o custo. Sempre priorizamos por algo que não seja fixo e que possamos levar com a gente para onde quisermos. E se caso realmente queira fazer uma reforma maior, não tem problema, desde que tudo seja conversado com o proprietário. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like e aproveita também para compartilhar com seus amigos no WhatsApp ou até mesmo no Facebook. Lembrando que todas as terças e quintas, novos vídeos sempre às 19 horas. E para que você deixe o seu apartamento alugado com mais personalidade, aqui na tela final eu estou colocando um vídeo que dou várias dicas para deixar o seu lar alugado mais aconchegante e personalizado. Não deixe de ir lá conferir. Beijo, nos vemos na obra. Fui!